Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para fazer mais uma gravação, um momento aí contábil fiscal, trazendo algumas novidades. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 15.270, que veio aí trazendo algumas mudanças na área fiscal, onde ela instituiu a isenção do imposto de renda à pessoa física para os ganhos até de R$ 5.000 mensais. Mas, em contrapartida, essa lei ela veio tributar os lucros e dividendos que até 31/12 não eram tributados, tá? Então, é sobre essa mudança, né, que trouxe bastante impacto aí para os empresários e para as empresas que a gente vem falar um pouquinho, tá bom? Então, estamos aqui hoje com o Rogério Nicoletti, nosso contador aqui, Masterchef nosso. Ô, dona Tati, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mentira, a Tatiana é a contadora mais antiga, Não, mais gente, velha da contábil. Não, isso há controvérsias. Não sou a mais velha aqui do escritório, não. Quem que é o mais velho, Tati? Eu acho que a contadora que está aqui há mais tempo, não vou falar que é a mais velha, mas que está no escritório há mais tempo é a Fernanda. Eu acho que é a Fernanda mesmo. A Fernanda é bem antiga, né? Sim. Esse dia veio um neto dela aí, uma netinha. Uma netinha. Falou, a avó Fernanda trabalha aqui faz tempo, né? É sério? Tá sério. E também estamos aqui hoje com a Geice, que faz parte aqui do DDO Sistemas, que vai estar com a gente aqui analisando um pouquinho essa lei, ouvindo e dando a sua opinião sobre essas mudanças que estamos vivendo agora em 2026. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, Rogério, então, assim, iniciando o nosso bate-papo aí sobre essa mudança, eu acho que a gente poderia deixar um pouco de lado as nossas rotinas contábeis e fiscais e estar falando um pouquinho aqui para o pessoal sobre o que realmente estará impactando para os empresários, para as empresas, essa Lei 15.270. O que realmente os empresários podem esperar, devem estar analisando e verificando com a vinda dessa lei no dia a dia deles. Sabe, ô Geis, Oi. se vier aqueles podcasts chiques, assim, tipo Flow, quiser comprar a Tati, nós vamos vender, não vamos? Opa, ela fala muito bem. Rapaz. Ô, Tati, aí depois você divide, distribui o lucros pra gente, tá? Pode Aí deixar. tudo certo. Então vamos lá, Tati. Bom, realmente, lá no ano passado, a legislação foi alterada e com a intenção ali de isentar as pessoas físicas que ganham até R$ 5.000 por mês do imposto de renda. Era uma reivindicação antiga dos brasileiros, né? A tabela de incidência do imposto de renda da pessoa física estava sem atualizar, fazia muitos anos. E, claro, todos nós queremos a isenção de imposto de renda para os salários, né? Para os rendimentos até R$ 5.000. R$ 5.000 é o salário para a sobrevivência, né? Do trabalhador, de todos nós. Não há por que chamar isso de renda tributável, né? Uhum. Mas a mesma legislação, como que é, Tati? 15.270. Lei 15.270. A mesma legislação tratou ali, né? A parte boa foi da isenção para as pessoas físicas até R$ 5.000. E a parte ruim foi instituir 2 novos impostos. Vamos colocar isso entre aspas, porque não é que ela criou, né, impostos novos ali, ela só criou novos fatos geradores para o imposto de renda, né? Então ela passou agora a prever que se tribute quando a empresa vai pagar lucros para o seu dono, lucros ou dividendos, tá? A mesma coisa, quando o dono vai receber da empresa lá lucro, esse pagamento vai sofrer 10% de imposto de renda. E antes que as pessoas digam, mas tudo bem, não pagava nada, era isento, né, e só 10%. Não é bem assim não, tá? É que o lucro, quando ele é calculado na empresa,
ele já sofre a incidência de 34% de imposto de renda e contribuição social. Então, esses novos 10% que incidem a partir de agora, de 2026, eles se somam a esses 34%. Então, imagina assim, ó, a cada R$10 que o dono de uma empresa for receber, ele terá pago, então, R$4,40 de imposto de renda e contribuição social. Quase a metade, né? Então, o que isso reflete na prática? Assim, para nós aqui, contadores, nossa rotina ela piorou um pouco, mais serviço, mais coisa para cuidar, né? Mais obrigações, né? Só que esquecendo isso, o que mudou para o mundo empresarial, para as empresas, para os donos dos negócios? O que mudou é que o cenário de negócios no Brasil piorou, ficou pior. Então, vamos pensar assim, que já estava difícil, né? Vários negócios não compensavam mais lá em 31 de dezembro de 2025, por conta da carga tributária que já existia, por conta dos encargos sociais sobre folha de pagamento, e especialmente o que tornou tudo pior, a taxa de juros. Vamos lá, o governo, a fim de combater a inflação, ele vai subindo a taxa de juros, porque o reflexo é imediato, né? Mais juros, você inibe o consumo, se inibe o consumo, a tendência é que sobrem produtos e mercadorias e que esses produtos tenham queda de preços. Só que com uma taxa de juros de 15% ao ano, nós passamos dessa boa prática, né, de se subir juros a fim de combater a inflação. A 15% ao ano, nós estamos desestimulando a produção. Ao invés de só combater o consumo, o excesso de consumo, nós estamos desestimulando a produção. Então, vamos pensar assim, falando um pouco de juros, né? A empresa que precisa captar recursos, ir no banco, tomar empréstimo para comprar caminhão, para comprar trator, para construir, para financiar, comprar mercadoria a prazo para vender, né? A empresa que precisa dar crédito para o cliente, pegar dinheiro porque ela vendeu a prazo, ela não consegue pegar. Então o cenário piorou, porque 15% ao ano de taxa oficial, para quem toma recurso no banco, essa taxa chega a 30%, mais de 2% ao mês, né? E ao contrário, para quem tem dinheiro disponível, para quem tem recurso, saldo, também não compensa investir em nada, em produção nenhuma, não compensa fazer loteamento, não compensa construir, não compensa abrir indústria, não compensa comercializar, compensa só deixar o dinheiro no banco, lá no CDB, RDB, numa previdência, né? Então, olha só que cenário, não tem nada, bem generalizando, né? Assim, a grosso modo, não tem nada onde você invista R$1 milhão de recurso seu e que no final do ano você tenha ganho 150 mil, 15%. Só aplicação financeira, né? Então isso já fazia um cenário ruim para os negócios, difícil. E agora esse cenário piorou porque além de tudo isso continuar, nós temos mais tributos. Então aquele pouco que sobrava para os empresários, e estou generalizando de novo, né? Porque é claro que existem empresas muito lucrativas, players, né, multinacionais, elas são donas de uma tecnologia, de um mercado, de um setor todo, tem um monopólio, para elas tanto faz, pode vir o imposto que vier, elas sobem o preço e pronto, né? Mas para o que sobra, que é para a grande maioria dos outros empresários, sobretudo os pequenos e os médios,
eles dependem do valor das coisas, né? E o imposto sai do valor das coisas, sai do trabalho, sai das mercadorias, sai dos produtos. Então, para esses, talvez passa a não compensar mais ter o negócio, não compensa mais, talvez, trabalhar. Um grande exemplo que a gente dá são as confecções. Não sei se vocês notaram. Sim. Era comum nos escritórios a gente ter clientes Vários, né? de confecções, calça jeans, camiseta, sabe? Fábrica de uniformes, né? Não tem mais, Não tem, né? Não compensa mais ter confecção no Brasil. Todo mundo começou a importar, né? Né? Então, isso é uma dó. Quando não compensa mais fazer aqui, a gente passa a consumir dos importados, né? Do mercado internacional. Mas é porque o importado é barato? Não. É porque o nosso ficou muito caro, né? Ficou inviável, né? Então vamos lá. Mas o que mudou então? Então, a empresa que, num cenário hipotético, vamos imaginar que sobrou 100 mil reais de lucro. O que é sobrou 100 mil reais de lucro? Vamos fazer um exemplo com números. Nós vendemos, vamos supor, vou dar o exemplo lá, Geis, do teu hotel de novo, né? Sim. Pra você saber, nós já gravamos uma vez, aí deu tudo errado, não certo. saiu o som. Temos que Vamos gravar gravar novamente. de novo. E aí eu tinha dado um exemplo aqui que a Geice era dona de um hotel, que não sei o quê, que ela era poderosona, sabe? Tô nem achando Vamos a tua chegar câmera. lá. Achei. Vamos chegar lá. Então vamos lá. Imaginar que a Geice tem um hotel, ela prestou de serviços lá de hospedagem, né? Estadias. Eu falei, hotel vende estadia ou não? Sim, né? Eu acho que não, né? É serviço, né? Eu não sei o que, mas eu acho que hospedagem é guardar gente, botar gente para dormir no quarto. Estadia, eu acho que é guardar o carro, sabe? A máquina, a mercadoria, eu acho. Não sei, gente. Mas, estou na dúvida. sei lá, o serviço que o hotel dela prestou, porque ela faturou 2 milhões de reais no mês, alugando os quartos todos, vendendo comida no restaurante, vendendo refrigerante no barzinho dela, cobrando estacionamento, faturou 2 milhões de reais. Vamos supor que ela teve lá de custo com o material que ela vendeu, sabe? Com os insumos que ela empregou naquela prestação de serviço, lá o sabão para lavar toalha, lavar lençol, os técnicos para consertar a televisão, o ar-condicionado, energia elétrica, água. Ela teve Limpeza. lá de... Isso, né? Ela teve lá 1 milhão de reais. Aí ela teve mais as despesas, né? Os salários de todo mundo, os encargos sociais, aquele povão de licença gestante, etc. Né? Porque dos 2 milhões que ela faturou, já pagando tributos, PIS, COFINS e ISS para a prefeitura, vamos supor que ela teria 100 mil de sobra de lucro. Certo. Sim. Esse 100 mil é dela? Ainda não. O governo já cobrava 34%. Dos 100 mil, o governo já cobrava 34 mil. Então sobrava 66. Esses 66 mil era o que nós chamávamos de lucro líquido mensal do hotel da Geice. Só que esses 66 mil ela podia receber? Não, ainda não. Veja bem, uma parte ela tem que reinvestir. Ela tem que, assim, ó, se o hotel estiver crescendo, estiver reformando, ampliando, se ela estiver lá vendendo a prazo, não sei se vende a prazo o hotel, talvez sim para as empresas, né, para os convênios, né? Pode ser que sim. Então, esse dinheiro necessário para vender a prazo, se ela tem que crescer os estoques de mercadorias, né? Esse crescimento tem que sair desses 66 mil. E se ela não tivesse crescendo nada, pelo menos a inflação tem que sair. Tem que sair, todo ano. Então, assim, talvez os 66 mil ela tivesse que reempregar no hotel 30 mil. Quase E sobrasse sobraria 36 para ela receber, né?
Esses 36 mil que ela receberia agora, veja que ela já teria pago 34%. 34%. Né? De impostos. Ela vai pagar mais 10%. Sobre os 66 ou sobre os 36? Sobre os Sobre os 36. Sobre os 36. Então, Geis, dos seus 36 mil que sobrou para você, veja que você é dona de um hotel que faturou 2 milhões por mês. Imagina o preço desse prédio, né? Sim. Imagina a sua responsabilidade, aquele monte de pessoa trabalhando para você, aquelas máquinas, sei lá, tem um monte de ar-condicionado quebrando, um monte de TV dando problema, sabe? Um monte de chuveiro dando Queimando. vazamento, as fechaduras das portas, sabe? As malas que some, Objetos. Né? o carro que risca lá porque bate no teu estacionamento. Então, dos 2 milhões que você faturou, te sobraria 36 mil. E desses 36 mil, então, você tem que pagar mais 10%. Vou fazer uma ressalva, porque a cota é 50 mil, né? Sim, sim. Então, mas assim... A grosso modo, né? No grosso geral, modo, né? né? Uhum. Então, talvez a Geis se desanime. Talvez ela faça assim, nossa, cara... Trabalhei tanto e... né? Geis, Depois assim, de me sobrar só um pouquinho ali, 36 mil. Além de sobrar um pouquinho, ainda tem Ainda que vou doar, ter que- mas tem que dar mais vou um ter que pouco pro repartir com governo. o governo ainda. Aí a Geis começa assim, e se fechasse esse hotel aqui... Teria menos Cara, gastos. se eu alugasse esse prédio aqui pro Mercado Livre fazer um depósito, dava mais do que o que está me Sim. sobrando, né? Não Sem teria, dor de cabeça. não teria despesas É, com né? funcionário, nem com manutenção do prédio, com... E se a gente falar, quer saber, cara? Acho que eu vou parar. Nem que eu vender aqui, eu colocar o hotel à venda, nem que eu vender ele baratinho, mas eu acho que daqui para frente só vai piorar, sabe? Aí esse cenário de desânimo, de fazer conta se compensa ou não compensa, vale para a Geice, vale para o dono da farmácia, vale para o dono do posto de gasolina. Sim. Aliás, posto de gasolina é outro negócio Negócio que que está difícil, né? Vem há alguns anos, né? E aí começa assim as coisas perderem valor, os negócios, né? Então esse é o cenário que a gente se encontra, né? O tanto de tributos já passou do limite do razoável. Sim. Né? Mas é isso. Então vamos lá. Mudou o quê? Aquilo que os donos têm para receber, do que passar de 50 mil reais por CPF por mês, será pago já na fonte 10%. E aquilo que talvez não tributou na fonte, mas o que se juntar com aquilo que ele recebeu da empresa, mais outras Rendas extras, né? Isso. E que isso tudo passe de 600 mil reais por ano, ele também vai sofrer essa tributação. Talvez não direta 10%. Não direta 10%, né? Que existe uma tabela ali, né? Que vai de 0 até 10, né? Mas então, sim, o reflexo é 10. No geral é 10, né? 600, a gente fala 10, né? mas de forma geral, assim. Mas, por exemplo, se chegar a 900 mil no ano, essa soma, seria 5%. Só para ter uma ideia, assim, de como irá funcionar. Mas 5% porque a conta é a mesma. Assim, é a 5% mesma, né? é porque 900 mil passou 300 mil dos 600. Então, quer dizer... É o que passar de 600, né? Então, né? por isso então que fica 5. É como se fosse 10, é do que passar. Então, esse é o cenário que nós temos. Na prática, as coisas ficaram mais caras, mais difíceis, mais desestimulantes. Nossa, mas que trágico, hein? Mas que o outro vídeo foi menos tragédia, não foi? Foi. Está muito desestimulante esse cenário, cansado, gente. Né? Tá. Rogério, o que podemos fazer para diminuir a tributação para as empresas e para os empresários? Geis. Vamos lá. Eu acho que sim, aqui no nosso escritório nós adotamos 3 estratégias de planejamento tributário a fim de diminuir o reflexo da nova legislação, a fim de se evitar
ou de se diminuir essa incidência de 10% sobre a distribuição de lucros ou sobre o que se chama de altas rendas, Altas né? rendas, Aquilo que se passa dos 600 mil reais por ano. Então, a primeira estratégia, o primeiro ato a se adotar, o primeiro ato inteligente, foi reservar o lucro que a empresa obteve, o que ela oferiu, o que ela calculou até 31 de dezembro do ano passado, 2025, esse lucro que ela traz na contabilidade, que não é de 2026, é até 2025, mas o que a empresa que ela vai pagar agora, esse ficou fora da incidência. Então, veja bem assim, então o que tinha que fazer para aproveitar essa regra? Primeiro não tinha que fazer nada, era só estar com a contabilidade atualizada e com esses valores registrados. Né? Com provisão para pagar. Depois decidiu-se que, embora não houve alteração da lei, mas manifestos do CRC, da JUSESP, não, tem que fazer uma ata, tem que registrar uma ata de uma reunião que os sócios fizeram lá em 2025 e que lá eles decidiram o quanto que ia distribuir. Né? Sim. Então, a primeira providência foi essa. Cuidar para que os lucros que a empresa auferiu até 31 de dezembro de 2025 pudessem ser pagos agora em 2026, ou 27, ou 28, sem que sofram essa incidência dos 10%. A segunda providência de planejamento tributário é simplesmente segregar as distribuições de lucros entre os CPF sócios. Então, sabe assim, aquele grande número de empresas familiares, que é marido, mulher, filho, filha, né? Sim. Então, normalmente assim, era só um que recebia a distribuição de lucros, né? Os outros figuravam só como sócios cotistas, acionistas. Agora, de fato, compensa distribuir para todos. Se nós íamos distribuir 100 mil reais, vamos distribuir então 50 mil para um agora, 50 mil para o outro, né? São marido e mulher, em casa eles se viram. Menos eu, se eu distribuir para a Marta, eu não sei se ela deixa depois eu usar esse dinheiro de volta. Isso aí. Mas teoricamente, né, Marta? Ela falou teoricamente pode, né? Então, a segunda estratégia seria essa, segregar entre vários CPFs. A terceira estratégia de planejamento tributário, Geice, que é mais importante, eu acho, mais séria, é fazer as holdings serem donas de cotas das empresas. Né? Então, o que são holdings? São aquelas empresas que têm objeto de administração, de participação societária, de investimento em outras sociedades, né? Aquelas empresas que fazem cobrança extrajudicial, aquelas empresas que prestam serviços de consultoria, assessoria, né? Aqueles escritórios que são criados para administrar patrimônio outras e administrar cotas. Né? Se essas empresas forem constituídas, ali o dono de uma fábrica constituiu uma holding, essa holding passa a ser sócia dele lá na fábrica, ela passa a ter direito a uma distribuição de lucros também, é uma parte. Essa parte que distribuiu para ela, pessoa jurídica para pessoa jurídica, ficou de fora, ficou dessa tributação, não incidente dessa tributação. Né? Então, isso é uma estratégia, né? As três estratégias principais. Né? Entendi. Pergunta alguma coisa, Tati, para a gente lembrar mais do assunto. Mas assim, no final, e depois essa holding, né, dona dessa empresa, dessa indústria de confecção. Antigamente, né, dentro dessa estratégia aí que a gente deu de exemplo,
A pessoa física era dona da indústria, mas uma das estratégias para fugir dessa nova tributação é constituir uma holding, e essa holding passa a ser dona dessa indústria de confecção. E depois, o que deve ser feito para que não recaia novamente essa tributação para o sócio que é dono da holding? Entendi. Tati, aí assim, ó. Porque voltamos, né, na mesma situação, né? O sócio passa a ser dono da holding, e aí? Primeiro, assim, sabe o que a gente tem que pensar? Que essa cota de isenção de R$50 mil por mês por CPF é uma bela de uma cota hoje. Janeiro de 2026. É um bom valor, né? Para a grande maioria das empresas pequenas. Pequenas, né? Lógico. Uhum. Então, assim, se eu falasse que não, Tati, mas imagina assim que são 2 sócios numa fábrica, numa confecção, então você tinha R$50 mil de cota isenta para cada um. Aí eles 2 constituem uma holding, que passa a ser sócia da fábrica também. Então, os 2 recebem os 50 mil cada um, a holding recebe mais a parte dela. E lá na holding eles têm outra cota de 50 mil cada um. Né? Então, a gente multiplicaria por 2 esses 50 mil, cada sócio teria, então, na prática, uma cota de 100 mil, né? Receber isento. Só que eu vou fazer uma previsão aqui com a minha bola de cristal, o seguinte, ó. Quer ver, no Geis? Você sabe qual que é, olha que ela nunca erra. Sabe o que vai acontecer? Esses 50 mil não serão atualizados. Daqui 10 anos, essa cota de 50 mil será... Continuará sendo 50 mil, o que não vai valer. Seria como o que igual vale hoje, o salário antigamente, né? Que era R$100 era muita coisa e depois já não tinha valor nenhum. Exato. Então, esses 50 mil, daqui 10 anos, a inflação corroeu, 50 mil não é nada, é como se fosse 2.500, 3.000 hoje. E aí todo mundo, não interessa, sabe? Essa cota não é mais nada, todo mundo vai pagar pequena, esses 10%. Vai ter isso. Então, primeiro isso que vai acontecer. A gente não pode ficar preso nessa multiplicação de cotas de CPF. Mesmo porque hoje já não é assim. Imagina assim, talvez eu fazendo isso, recebendo 50 mil por mês, de um CNPJ com meu CPF. 50 mil do outro com o meu CPF. Uma hora que eu for fazer a declaração minha de imposto de renda, de ajuste anual... Vai juntar as duas rendas. Aqueles 2, né? Vai descontar os 10% de novo. Vai descontar a mesma coisa. Vou ter que pagar, não é? Tem que fazer um DARF e pagar. Sim. Porque vou passar dos 600 mil Nem que for anuais. no ajuste anual, terá que pagar, né? Então, assim, a ideia de multiplicar essa cota de 50 mil, né, por CPF, porque eu vou figurar como sócio na fábrica, depois como sócio na holding, ela não é boa, ela é pobre, ela é... limitada, né, vamos dizer assim. Imediatista. Imediatista. Né? A tendência é que os sócios vão deixando de ter uma vida no CPF, na pessoa física. Eles vão passar a ter vida nas holdings. Por exemplo, assim, quem vai guardar dinheiro vai ser a holding. Quem vai comprar carro, casa, será a holding. Né? Então, vamos supor assim, o dono, o sócio, ele vai só trabalhar, né? Vai receber lá um prolaborezinho, talvez um lucrozinho lá de 2, 3 mil reais, né? A holding é quem vai receber a distribuição de lucro. Aí o dono quer comprar uma casa para ele morar, um apartamento para ele alugar. Ele não vai ter dinheiro na pessoa física. Não, a vai ter holding é quem terá. Né? Então, a holding é quem vai comprar. Então, a tendência, não sei se é de propósito ou não sei se o governo quer isso, se é um plano. A tendência é que os CPFs vão se empobrecendo e os CNPJs vão adquirindo patrimônio. Vão enriquecendo. Né? A tendência é que, então, a estratégia, então, é que, para diminuir o reflexo desses 2 novos tributos, entre aspas, esses 10% de imposto de renda sobre a distribuição de lucros e aquela tributação de imposto de renda dos ganhos acima de 600 mil reais por ano,
sejam minimizadas pelo acúmulo de dinheiro e patrimônio nas holdings, nas pessoas jurídicas. Ao invés de distribuir tá? o lucro para o CPF, ele fica na holding e ela que vai adquirindo os bens patrimoniais. Exato. No modelo chinês socialista, é um pouquinho diferente. O governo já faz isso lá, mas as pessoas não são estimuladas a terem holdings, elas acumulam patrimônio nas próprias fábricas. Se bem que também não adianta ter patrimônio, quando morre o governo pega de volta. Né? Então, se lá as fábricas são ricas, as empresas são muito ricas, as pessoas são pobres, no geral. Né? Porque o governo estimula que as fábricas, que as lojas adquiram patrimônio. Talvez nós estejamos no mesmo caminho. Né? Sim. Agora, hoje, Tatiane, não sei se vocês notaram uma tendência, mas deixa eu perguntar para vocês. Voltando naquela primeira estratégia lá de planejamento, que é fazer uma ata para reservar os lucros auferidos até 31 de dezembro de 2025 para distribuir em 2026, 27 e 28 sem tributação. O que vocês acham que isso vai provocar? Assim, de modo geral, o que eu espero, né, o que o cenário mostra é que os empresários não vão distribuir, né? Vão deixar, ou melhor, vão distribuir mais para aproveitar essa isenção e eles não vão investir, né? Eles vão deixar de investir na empresa, porque até então o que acontecia? Parte do lucro eles reinvestiam, né? Ou comprava mais estoque, maquinários, e isso ia se transformando em novas receitas e o negócio ia acontecendo e melhorando. Com essa isenção, eu acredito que eles vão fazer o quê? Vão tentar aproveitar essa isenção que tem da distribuição até 2028 e vai descapitalizar a empresa, vai tirar o dinheiro da empresa e vai deixar de ter o investimento em estoque, investimento em maquinários, em novas atividades, talvez, né? Eu acredito que, de forma geral, muita gente vai pensar nessa situação, em aproveitar a isenção que existirá até 2028 desse capital que existe dentro da empresa. Sim, vai vender os maquinários que tem, vai vender caminhão, corre o risco também de dispensar funcionário, né, para diminuir os gastos que tem. Pois é, pior que é isso mesmo. Vamos falar um negocinho, vamos ser claro e direto. Que dó que aconteceu isso, que dó. Mas é bom negócio em 2026, 2027, 2028 diminuir as empresas. Vender os caminhões, vender as máquinas, não vender mais mercadoria a prazo, diminuir o crédito. É bom negócio diminuir os estoques, vender a mercadoria que tem e não comprar mais para repor. Né? Porque, de fato, aquele lucro que você acumulou durante os anos todos e cujo lucro você investiu lá em estoques, em contas a receber, em máquinas, em caminhões, de fato, vender tudo aquilo e receber aquele dinheiro em 26, 27 e 28 é bom negócio. É bom negócio. Então, a lei 15.270. A lei 15.270 estimulou as empresas a secarem em 2026. É uma dó, mas é uma tendência. É uma tendência. Não sabemos se será esse mesmo, né, que os empresários irão fazer, mas a tendência é essa, né? O que o cenário nos mostra é que isso, em muitas empresas, irá acontecer, né? Pois é. Rogério, e em questão do sistema, tem alguma coisa que a gente precisa fazer alteração, fazer mudanças, orientar os clientes? A Geise é a nossa implantadora do DDO Privatus ERP. Você sabe a história do nome do Privatus, Geise, ou não? Não. Não? Sabe, Tati? Não, também não.
Caramba, tá difícil dar nome para as coisas, sabe? Não tem mais nome vago, né? Eu imagino. Esse privatus é uma palavra do latim, uma língua extinta, né? Praticamente extinta, de onde é derivada a nossa aqui, o português Brasil. E privatus, lá em latim, significa organização de negócios, gestão de negócios. Mas como é uma língua muito antiga, esse negócios eram outras coisas no passado, né? Mas privatus encaixou bem ali para nome de sistema, para ERP. Significa gestão mesmo, direção, né? Futuro, estratégia, esse tipo de coisa aí, né? E o nosso sistema é uma gestão empresarial, né? Contábil. Ô, Geis, respondendo a tua pergunta assim, ó, o que tem que fazer com os sistemas, com os ERPs, especificamente para essa legislação, tá? Que instituiu o imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Não tem que fazer nada. Os ERPs, não só o nosso, mas todos, se for ERP, né, estão preparados, já eles têm as contas de passivo e de patrimônio líquido para reservar esses lucros a distribuir e tem as contas de provisão para imposto de renda. Sim. Agora, os sistemas estão trabalhando, sofrendo, você também aqui com os nossos, para implantar os novos campos da reforma tributária. Isso, IBS, CBS, Clastrib. Muitas mudanças. CST. Isso. Como é que chama lá o campo? O C, como que é? Clastrib. Clastrib. Eu tenho dificuldade de falar C. É um nome bem chatinho. Então, antes nós tínhamos assim, ó, a cada operação, né, por venda de mercadoria tributada, nós tínhamos um código para o Estado, que era o CFOP. Isso. Tinha um código mais ou menos nacional, que era o CST. Embora o Estado também tem CST. Né? Isso. E agora, então, definitivamente, nós temos mais um para classificar a operação, que é o C-Clastrib. Que vai acabar ficando no lugar do CFOP, né? Agora ainda vai continuar usando os dois. Os dois, por um bom tempo. Ocorrer toda provavelmente a mudança. vai ficar. Provavelmente vai ficar. Tanto é que nós usamos o CFOP e CST para classificar as operações, né, a grosso modo, ali, para botar C-Clastrib nas mercadorias. Em cada mercadoria. Ó, pra gente encerrar, cansado pra caramba, fala alguma coisa de otimismo aí para o povo não desesperar, cara, com o nosso pessimismo aqui, o que a gente faz? Não, eu acho que apesar do cenário ser assustador, né, vamos dizer assim, mas eu acho que novas ferramentas vão surgir, acho que tem bastante coisa também para ser explorada, talvez alguns negócios passem a ser não rentáveis, mas outros podem surgir sendo mais rentáveis e a gente deve estar mudando, né, a categoria aí. Então, eu acho que não está tudo perdido, não. Eu acredito no futuro, acredito que coisas boas estão por vir. A única coisa é que haverá muita mudança, né? Então, talvez algo que hoje seja, ou ontem, né, foi muito rentável, talvez hoje, diante desse cenário, não seja mais, mas outras coisas, outros negócios passam a ser mais rentáveis. E é isso que a gente tem que tentar enxergar aí no futuro. O que você acha, Geis? Eu acho que, em vista desse cenário, vai ter muitas mudanças, só que vai abrir outras oportunidades. Se, por exemplo, a empresa de roupas, né, que não é viável mais hoje, pode ser que esses empresários tenham a oportunidade de abrir outros negócios e mais rentáveis e que venha suprir, né, essa mudança. O que não é hoje... Eu também acho, assim, a gente vai ter que se transformando, né? Transformando. Talvez um negócio não compensa mais, outro compensa. Por exemplo, assim, hoje está muito bom para o varejo, para supermercado, para farmácia, né? Sim. Para os marketplaces, em detrimento das lojas locais, né? Mas, assim, que não tem nada a ver também com tributação. Com tributação, assim, é uma questão tecnológica, né, de adaptação. Agora, para a indústria, para o agronegócio, para a indústria de base especialmente, sabe? Ali para quem fabrica
máquina, implemento agrícola, carreta, né? Várias dessas atividades talvez não compense mais. Ou fique um período assim não tão bom e talvez volte a ser num futuro, né? Dependendo das mudanças que pode vir a surgir, né? É porque tem uma inércia na economia, Sim. né? Uhum. Nem tudo assim muda uma coisa ontem, hoje quebra tudo. Não é de uma hora para outra, né? Porque Existe uma fase de adaptação também, né? existe. E todo mundo tem esperança, né? Sim. E também tem o preço. Não dá para decidir fechar tudo, como é que você paga o povo e vai embora, Sim. né? Você fica ali tentando. E talvez você vai né? lutando e quando vê já reergueu. Ou já quebrou. Ou já tudo, quebrou. deu prejuízo para todo mundo, não Também. pagou ninguém, né? Vai saber, né? Vai saber. Mas tá bom. Sabe o que eu acho só? A gente não pode cair em conversa, hein? É. Aquele monte de conselho aventureiro. Ah, vamos abrir uma conta fora do Brasil, no Paraguai, lá não paga imposto. Paga sim. Só se for embora do país. Uhum. Mas trabalhar aqui, ter atividade aqui com sede no conta lá. exterior, paga a mesma coisa, não tem milagre, sabe? Ah, eu conheço fulano, que ele faz um planejamento com um monte de advogado, e ele não paga imposto. Paga sim, né? não Tem muito existe. conto de fadas, né? Não acreditar nessas... Não tem negócio nenhum que não pague Que não imposto, paga. sabe? Não existe. Se não estiver pagando, tem algum trem errado, esquisito, sabe? Certo não tá. Então, assim, não tem milagre. Temos que enfrentar, trabalhar, ajustar as coisas e bola para frente. bola pra Vamos frente. que vamos. É isso aí. Certo? Certo. É isso aí, pessoal. Então, boa tarde a todos e até o próximo, tá bom? A câmera da Tchau, Marta tchau, caiu boa de novo tarde. lá, ó. Fala tchau de novo, Tati, que a câmera da Marta desligou. Então é isso aí, pessoal. Boa tarde a todos e até a próxima, tá bom? Fala um tchau aí, gente. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.